O oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa, a RS Garante. Olha, eu já tinha prometido, né, que nós teríamos a partir de agora live também além do rádio, então quem quiser chegar, facebook.com/rede tua rádio, já com imagens do estúdio. E de imediato quero trazer aqui a nossa convidada, né, a Josiane Berti, ela que hoje está no mercado como consultora, né, de empresas, de negócios, vinculada ao Sebrae, vinculada à SIC, também no seu atendimento particular, né, profissional. E ela vem de uma jornada, de uma trajetória que levou ela até aqui. E ela vai contar pra gente essa jornada. Bom dia, Josi, tudo bem? Bom dia, Beverly. Que honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada com vocês. A Josi e eu temos uma caminhada, né, de jornalismo, uma caminhada de pautas que construímos juntas ao longo de mais de 2 décadas, né, Josi? E agora ela está mais focada nessa atividade de consultoria. E hoje ela volta, depois de um período, né, para conversar conosco sobre a sua participação neste livro aqui, ó. Ultrapasse os seus limites, né? São vários articuladores, mentores, coaches, empreendedores, palestrantes, consultores que dão o seu olhar, né, sobre esse tema aqui, que é os limites, né, no negócio. E a Josi tem um capítulo sobre isso, né, Josi? Me conta um pouquinho sobre, primeiro, essa tua jornada, depois a gente vai falar do livro. Sim, a minha jornada veio, né? Eu tenho 24 anos de profissão, 24 anos de estrada. E nesses 24 anos que eu trabalho com negócios e pessoas, eu senti que a gente vai se construindo junto também, né, Beverly? Enquanto a gente vai construindo a nossa carreira, o nosso profissional e ajudando as empresas, as pessoas a conquistarem os seus sonhos, os seus objetivos, a gente também vai deixando um pouquinho da gente naquilo, pegando um pouquinho de cada pessoa que passa pela gente para a nossa jornada. Há 4 anos eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, planejamento estratégico voltado para a comunicação, voltado para o marketing corporativo de médias e grandes empresas. E aí, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu queria ajudar mulheres a ser independentes financeiras. Por que eu falo de independência financeira? Porque para a gente ser livre, isso é algo que eu trago para mim, né? Para uma pessoa ser livre, ela precisa ter o seu dinheiro. E aí eu comecei uma jornada de como é que eu posso ajudar as pessoas a, de fato, buscarem essa independência financeira, né? Foi aí que eu disse, o empreendedorismo pode ajudar. Abrir, como a gente abre muito negócio, muito CNPJ e muita empresa fecha no início, né? Ali no seu primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem uma decretado falência muito prematuramente. Eu disse, é aqui que eu vou pegar a minha expertise de 20 anos, na época eu tinha 20 anos de profissão, pegar tudo isso que eu construí nessa jornada atuando em grandes empresas e trazer para os pequenos negócios. Foi aí que eu comecei com mulheres empreendedoras, ajudando donas de negócio. E hoje eu atuo com donos de negócio também. Eu atuo tanto com empreendedoras como com empreendedores. E eu trouxe no livro um case de uma empreendedora lá do início que a gente conseguiu fazer com que ela, de fato, conquistasse, fizesse o negócio dela prosperar. Quando eu digo prosperar, é solidificar mesmo, estruturar o negócio para ele vender, porque esse é o objetivo de um negócio. O negócio ele precisa trazer faturamento para dentro. Mas para isso acontecer, a gente precisa de um processo anterior, um passo a passo, uma estruturação aí, até mesmo da pessoa se ver como dona de negócio, sabe? Uhum. Dona de empresa. Muitas vezes a gente só se vê com eu preciso vender, mas a gente não se enxerga como empresário, empresária, que somos quando temos um negócio, um CNPJ.
Josi, o tema que ela escreveu aqui dentro do livro é estratégia mais ação. Ela está contando desse case, né? Esse case perpassa por isso, né? Estratégia somado com ação, né? O resultado seria o sucesso. E achei bem interessante que tu colocas aqui, né? Entre o querer e o conquistar tem o fazer, né? Então a gente tem aquela frase, melhor feito do que perfeito. Queria te perguntar um pouquinho sobre esse aspecto, né? Como é que os negócios, em especial esses com os quais tu trabalha, que são negócios configurados ou no Simples ou no MEI, são pequenos negócios, né? Em que normalmente é um negócio de uma pessoa só. É um negócio de uma pessoa só, ou alguém da família que está ajudando, está começando. E muitas vezes a pessoa ela só se vê e fazendo alguma coisa, né? Concretizando um produto ou um serviço e vendendo ele. Mas aí tem um processo que é estruturação do negócio, que é uma outra coisa, né, Josi? Como fazer a estruturação do negócio pela tua perspectiva aqui que tu escreves no teu artigo? Beverly, bem interessante, porque a maioria dos clientes que chegam para mim, eles chegam assim: eu tenho um excelente produto, mas ninguém quer esse produto. E aí eu digo: tá, mas será que você está oferecendo para o público certo? Será mesmo que você fez pesquisa de mercado para ver se esse produto... Porque quando a gente monta algo, nós montamos... A estratégia seria, né? O pensamento deveria ser: eu monto algo que tem demanda para comprar, certo? Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente é apaixonado pelo produto, ou pelo negócio, ou pelo serviço. Eu monto para mim, eu não monto para o outro. E venda, ela é muito mais sobre o outro do que sobre mim. E aí, por isso que eu digo, entre o querer e o conquistar, precisa ser feito muita coisa, porque a gente precisa fazer coisas que a gente não quer fazer. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente mais gosta. Então, eu vejo muito dono de negócio no operacional, fazendo o operacional ali e deixando de ser estratégico, de olhar para o mercado. E quando eu digo olhar para o mercado, não é ficar olhando para o concorrente, é ficar olhando para o teu consumidor e ver se realmente as tuas abordagens, se o teu processo de entrega, se o teu prazo, se o teu produto, serviço principalmente, se aquilo está de acordo com o que o mercado espera. Por que é que tem empresas que vendem e empresas que não vendem? E por que é que tem empresas aí também tem outra coisa, né? Claro que eu fico muito mais na parte de marketing e vendas, mas tem outra parte que é bem importante, que é: eu faturo muito, mas os meus custos são tão altos, porque eu não aceito diminuir custos aqui embaixo, que no fim das contas eu pago para trabalhar também. Então, todos esses aspectos do negócio a gente precisa olhar. Isso é feito no planejamento, isso é feito... Dói fazer, Beverly. As pessoas não fazem porque dói fazer. É difícil fazer isso, é difícil olhar para aquele teu filho, né? Tu tem ali 1 ano de negócio, tu tem ali 6 meses de negócio, tu tá apaixonado por aquilo e, de repente, eu digo: a gente precisa diminuir esse portfólio de produtos. A gente precisa olhar, isso aqui não vai vender dessa forma, a gente precisa ir para outro lugar. Mas é necessário, né? Enquanto nós não temos uma empresa que vende, nós temos um hobby caro. E nós não nascemos para ter nós não criamos uma empresa para ter um hobby. Nós não criamos uma empresa para a gente ter que tirar recursos mês a mês, sabe? O início, ele é assim mesmo. A gente vai tirar muito mais recursos de tempo, investimento, dinheiro mesmo, do que a gente vai ter de volta. Mas isso tem que ser planejado. Quanto tempo eu aguento? Quanto tempo eu me planejei para investir e depois esse dinheiro voltar para mim? Isso é bem importante e a gente não faz isso. Isso deveria ter sido feito antes de montar um negócio, mas normalmente a gente faz durante esses 3 anos, aí os 3 anos iniciais, que são bem difíceis. Que é a perspectiva do brasileiro de construir uma casa e depois fazer uns puxadinhos, né? Isso. A gente constrói muitas vezes um negócio por uma necessidade, eu preciso ganhar um dinheiro emergencial, fui demitido, alguma coisa do gênero.
tenho a rescisão, monto alguma coisa, eu preciso vender. Mas não foi pensado, né? Era uma emergência, então perpassa pelo planejamento, né? Claro, fica um pouco mais óbvio, Josi, a gente entender que para quem tem um negócio e chama uma consultoria, chama uma assessoria para ajudar a organizar, né? Quando percebe isso, bom, entrou numa fase seguinte, montei meu negócio, apaguei o primeiro incêndio, começou a surgir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí o empreendedor se deu conta, poxa, eu preciso organizar melhor, porque senão a minha vida vai ser de bombeiro e não de empresário, né? Então, é fácil entender que este empreendedor, ele vai chamar um profissional, ele vai se inserir numa formação do Sebrae, em alguma consultoria, e ele vai entender preço, posição de mercado, localização. É mais fácil ele entender. O que talvez seja um pouco mais difícil são as sutilezas disso, né? É como eu dialogo com o meu público, como eu defino qual vai ser o meu público dentro dessa fatia de mercado, como eu me posiciono numa estratégia de curto, médio e mais longo prazo, que outros produtos, que outros abacaxis eu vou ter que ir colocando ali na minha matriz, né, para eu ir crescendo daqui um pouquinho e fazendo experiências enquanto um está vendendo, eu já tenho um outro abacaxi que eu estou apostando e assim sucessivamente e o papel da comunicação, porque muita gente confunde a comunicação em dois aspectos, né, a comunicação no sentido de vender a partir da comunicação ou no sentido de simplesmente dialogar com o público. E às vezes é muito mais do que isso, né? Você poderia explicar um pouquinho esse segundo passo, que não é só o do preço, da organização financeira, que esse é básico. Se não tiver isso, nem vai para frente, né, Josi? Na verdade, eu acho que a comunicação, ela é o primeiro passo. É mesmo? Olha só, como é que eu chego no meu público, no meu cliente ideal? Me comunicando. Se eu não sei a linguagem que ele tem, se eu não sei a forma de comportamento de consumo que ele tem, se eu não sei onde ele consome informação, como é que eu vou chegar nele? Eu posso ter o produto mais maravilhoso do mundo, mas se eu não sei onde encontrar o meu público, como falar com ele, eu vou estar com aquele produto parado. Eu vejo isso muito. As pessoas, elas abrem um Instagram, hoje agora está na moda um Instagram. Para nem todos os negócios o Instagram serve. Marketing tradicional é muito importante para muitos negócios, né? E a gente esquece de falar. Comunicação é sobre o outro. Comunicação ela é sobre como posicionamento vem de comunicação. Não adianta nada eu ter uma tabela de preço maravilhosa ou eu ter um produto maravilhoso e ninguém saber do meu produto, do meu preço, do meu negócio, da minha marca. Ou eu estar vendendo um produto que é para uma classe social, enfim, né, para uma fatia da população e oferecendo para outro. Eu estou com um produto que ele é completamente masculino, mas eu estou inserida no mercado que é feminino, eu não vou vender. Eu acredito que por isso que a estrutura de negócio começa sabendo quem é meu público-alvo, quem é dentro desse público-alvo, quem é meu cliente ideal e como que eu vou me comunicar com ele. Eu preciso mapear isso. Aí depois, sim, eu sei quem é meu cliente ideal, sei qual é meu público. Aí, ok. Então, meu cliente ele tem condições de pagar tanto. Agora eu vou fazer um produto para esse cliente. Quando a gente pensa em produto para o outro, o negócio ele prospera muito mais rápido. Porque eu faço o meu produto, o meu serviço com a demanda que o mercado tem. É muito mais fácil do que eu tentar criar consciência sobre um produto que o mercado não quer. Né? Eu estou falando de caminho rápido, né? Claro que a gente... existem produtos... Vamos falar sobre internet lá, quando nós fizemos faculdade, né, Beverly? Uhum. Há 20 anos atrás, quando se falava de internet, as pessoas diziam, será que isso vai vingar mesmo? E nós tivemos a inovação e tudo mais, e a internet hoje é o que é. Isso acontece. Mas a gente está falando de dono de negócio que precisa faturar hoje para amanhã. Que precisa fazer o caixa rodar. Então, sim, a gente precisa criar produtos e serviços que tenham demanda de compra. Uhum. Eu preciso saber me comunicar.
Dentro dessa perspectiva, né, o fazer também ele ganhou desafios que são novos, né? Nós até aqui falamos de coisas que são do fazer do negócio desde sempre. Nenhuma invenção na roda, é só uma, digamos assim, uma preparação de uma empresa pequena, de alguém que está empreendendo sem ter a experiência, né? Acho que é do campo da inexperiência, né? Da falta de maturidade do negócio. Isso. Mas nós temos desafios que são novos, e isso está dentro de qualquer player, seja grande, pequeno, médio, não importa, que é a celeridade. Você Uhum. criou uma estratégia hoje, amanhã ela já está obsoleta. Você criou uma estratégia para 5 anos, ela não vale 6 meses. Você tem que rever o planejamento com muito mais frequência, esse dinamismo, e voltamos ao mesmo problema. É uma empresa de um homem só, né? De um negócio só, de uma mulher só, normalmente, de poucas pessoas. Então, muitas vezes, tem muitas pontas para cuidar e olhar para este cenário, né? Ter esse olhar um pouco mais futurista, como o mercado está se mexendo. Uma. Dois, nós vivemos numa época de muita instabilidade. Sim. Tá muito difícil, né? As regras estão mudando também da questão da legislação, da questão fiscal, da questão financeira. Então, tá tudo muito dinâmico e muito volátil, né? Acho que a palavra é essa. E também vivemos um tempo em que os hábitos de consumo mudam muito rápido, Josi. Sim. Tem algum olhar, assim, do teu trabalho para estes fenômenos que são novos e que atingem em cheio os negócios? A primeira coisa que eu tenho para dizer nós temos muito ruído, né? Eu sempre falo assim, a gente precisa ter menos fonte de informação. Josi, como? Tenha uma fonte que você confie. Siga aquela fonte. Porque, assim, Beverly, nós estamos minados de informação do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. E existem vertentes que falam uma coisa, outra fala outra. Pega uma que você confie e siga aquilo, tá? Sobre planejamento. Quem manda no teu negócio, uma coisa bem importante, quem manda no teu negócio é o cliente. Se eu pudesse falar para você estudar algo, seria comportamento de consumidor. Comportamento de consumo. Seria isso. Se você conhece o teu consumidor, tu consegue ir trabalhando o teu planejamento com os teus produtos que você tem para ele. Porque o que muda? Forma de comunicar, muitas vezes. Um detalhe no produto, um detalhe na entrega, um detalhe na abordagem. Não existe hoje inventar a roda. A gente fala muito de inovação. Não existe inventar a roda. O que acontece? A gente inova num processo, numa abordagem, num detalhe de entrega, numa embalagem, né? Quando a gente fala de produto físico, embalagem é muito importante. Então, eu iria, se fosse para estudar algo, sempre focado no consumidor. É isso que eu daria aqui, porque sim, não tem como a gente estudar tudo ao mesmo tempo. É muita coisa, né? Ficar de olho em veículos sérios também. Notícia de veículo que passa a notícia de forma sensata, imparcial, porque sim, a gente tem muita fake news. Então, é isso, sabe? O básico bem feito, Beverly, a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Quem manda no nosso negócio é o cliente. Quando a gente entender isso, a gente consegue dar um grande salto no negócio. Outra coisa bem importante que você disse de planejamento de 5 anos e tudo mais, eu faço planejamento para 1 ano e o planejamento não é para ficar engavetado. Ele é o nosso mapa, é para a gente ver o que a gente traçou de ação, né? E o que a gente vai fazer, qual é o nosso caminho. Mas eu digo que pelo menos a cada 6 meses você precisa olhar para ele, tirar coisas que não fazem mais sentido, colocar outras coisas, melhorar processos. O planejamento é para isso, para você melhorar processo, é melhoria contínua. O planejamento é para ver se você está cumprindo as suas metas. Por que é que você não está conquistando, né, metas de venda? Por que é que você não está batendo meta de venda? Onde é que está o gargalo? Vamos melhorar isso. Então, a gente não existe mais isso de pegar um planejamento, fazer para 5 anos e esquecer. Não, a gente precisa olhar para o plano todo dia e ver o que está fazendo sentido ou não. E para o nosso cliente. Ponto. São as duas. É olhar para dentro, parar de olhar muito para fora e começar a olhar para dentro. As grandes empresas fazem muito disso. Elas olham para o consumidor
E aí você vai vendo quais são as demandas e você vai inovando no teu produto, no teu processo ali, quietinho para ele, para aquele público. Interessante. Deixa eu te perguntar uma última questão, né? Já que tu tens esse trabalho, está dentro de uma proposta aqui organizada pelo André Karcher, é isso, né? Isso. Karcher. Ele é o organizador desse livro, Ultrapasse os Seus Limites, e o nome já é sugestivo, né? Que se você está fazendo algo, essa demanda de um tempo, você tem que fazer mais, melhor e fazer com mais afinco. É uma época em que nós todos precisamos trabalhar mais para ganhar, quem sabe, né, o que a gente ganhava há alguns anos atrás, ou ter o poder de compra que a gente tinha há um tempo. Isso não é para empresário, isso é para todo mundo, é um novo cenário, né? Sim. É um novo cenário. Então, o livro já é bem sugestivo. E aí, são vários articuladores, né, que emprestam o seu expertise, dando dicas ou, a partir dos seus cases, mostrando como é possível. Como é possível fazer isso, né? Superar os seus próprios limites. Então, eu queria te perguntar, nessa linha de abordagem, Josi, o que você considera que seja importante também olhar outros ecossistemas, né, participar de formações, fazer missões técnicas? A gente sabe que quem está empreendendo normalmente, até o processo, salvo algumas condições que a gente já mencionou, alguém que foi demitido, por exemplo, recebeu a rescisão e vai empreender por necessidade porque não encontrou outro trabalho. Ok, esse é um caso bem específico, mas a gente sabe que normalmente tem pessoas que empreendem também trabalhando. Estou trabalhando, né, sou CLT, eu sou PJ em alguma coisa, mas ainda não sou empreendedora. Tem um projeto lá que eu faço e ao mesmo tempo já estou empreendendo. E aí essa pessoa muitas vezes está, sabe, colocando os ovos em um monte de lugar. Sim. E não consegue desenvolver nenhum, fica sempre daquele mesmo resultado financeiro. Qual é o momento, qual é o time e o que é necessário para fazer a decisão de agora é o momento de eu vou investir no meu negócio? A primeira coisa que eu digo é que você precisa ter uma reserva financeira para isso, tá? Muitos empreendedores começam um negócio sem a reserva financeira. É bem complicado, porque início de negócio a gente tem que fazer, tem que tirar dinheiro do bolso, a gente vai trabalhar muito. Tem muita gente que diz, porque eu vou abrir meu negócio para trabalhar menos. Esquece. Principalmente no início, que você está sozinho, você vai trabalhar 14, 15 horas por dia e você não vai receber o salário que você recebia no CLT. Por quê? Porque o negócio demanda muito disso. Primeira coisa que eu diria seria isso, tá? Faça uma reserva financeira. Se tiver como fazer uma consultoria financeira pessoal, CPF mesmo, para você ver ali os teus gargalos, onde é que você pode economizar e, de fato, guardar um dinheiro para o CNPJ e para ti mesmo, nesse período, importante. Mas uma coisa que, antes de qualquer formação, eu vou dizer que a tua rede de contatos, ela vai ser a tua o teu melhor recurso. Se você não tem uma boa rede de contatos, network mesmo, vai e construa. Porque muitas vezes, quando nós estamos nos bastidores, CLT, corporativo, a gente trabalha e vai para casa e a gente diz, olha, aquele lá que fica se destacando e está sempre nas reuniões e está sempre em evento, isso e aquilo, ele quer aparecer. Não é sobre isso. É porque as pessoas só lembram de quem elas veem. E no negócio, você vai precisar muito de rede de contato. Muitas vezes não para comprar de ti, mas para fazer parceria, para te indicar fornecedor, para te indicar um curso, para te indicar um mentor, para te indicar uma empresa para você visitar, indicação de cliente mesmo. Então, seriam as duas coisas. Primeiro, faça uma reserva financeira. E, em segundo lugar, invista na tua rede de contatos. A rede de contato é maravilhosa. Faça muita rodada de negócios. Em Caxias do Sul, a gente tem muitas entidades que proporcionam isso por um valor, às vezes até gratuito, para você ir falar do teu negócio, da tua empresa. Fale sobre você, fale sobre a sua marca, divulgue, trabalhe muito o teu negócio, mas a tua marca pessoal também, porque no início, eles estão alinhados, Beverly, não tem como não estar. É só você, não tem uma equipe, né? E mesmo se você for pensar os grandes CEOs, eles estão trabalhando marca pessoal o tempo todo. Comunicação.
Hoje a geração Z, porque é sobre isso, por isso da diferença de consumo, a geração Z, ela precisa pertencer. E ela só pertence se ela conhece quem está por trás da marca. Então, é isso. Rede de contatos e uma boa reserva financeira. Bacana. O Alexandre Schiller tá direto de Novo Hamburgo acompanhando a gente. Nossa, que entrevista muito legal sobre comunicação e empreendedorismo. Mandando um abraço para você, Josi. Obrigada, outro. Para quem quiser o livro, como que faz para ter acesso, Josi? O livro está sendo vendido pela Hotmart. O link está no meu Instagram. Posso deixar meu Instagram? Por favor. Meu Instagram é josi.bert. Na bio tem o link, ou pode pedir diretamente para mim que eu passo o link e aí recebe na sua casa bem tranquilo. Acho esse tipo de obra assim, muito interessante para quem empreende. Leia, né? Porque às vezes num case você se inspira, você se identifica, você percebe um detalhezinho que alguém fez. Poxa, mas isso aqui eu posso fazer também. Então eles são muito práticos, fáceis de ler, né? Tem várias obras nessa linha assim, e com profissionais que estão no mercado, né? Vendo o que está acontecendo, como é o caso da Josi. Josi, obrigada pela tua presença, viu? Obrigada, Beverly. Gente, fica aí o conteúdo disponível e armazenado em vídeos